A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o nosso modo de falar revela a nossa maturidade. Repito, o nosso modo de falar, ele mostra, evidencia a nossa maturidade em Cristo. Vamos ao texto bíblico, Tiago, capítulo 3. Vamos ao primeiro texto que diz assim: acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Repito, acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Outro versículo no mesmo capítulo diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém, porém, não tropeça em palavra ou no modo de falar, esse tal é varão perfeito, e é poderoso também, e ele é poderoso também para refrear todo o seu corpo. Vamos estudar então. O primeiro texto fala a respeito do nosso modo de falar, da nossa boca, da nossa língua, da nossa maneira de falar como uma fonte. E todo o capítulo 3 de Tiago faz muitas comparações, mostrando a importância do nosso falar corretamente. E mostrando que o nosso modo de falar ele não pode ser doce e amargo. Se nós somos uma fonte, a fonte ela só dá um mesmo tipo de água, ela não dá uma água misturada. Por exemplo, um rio que é de água doce, quando você vai nele, ele só tem ali água doce. Quando você vai, por exemplo, na praia, a água é salgada e ali só tem água salgada. Numa mesma fonte, no mesmo tipo de água, não dá duas águas misturadas. Ou a água é doce ou a água é amarga ou é salgada. Não tem uma fonte que dá dois tipos. Assim também é o nosso modo de falar. Tem muitas pessoas que ainda têm uma linguagem torpe, ainda falam coisas sujas, ainda praticam mentira, ainda praticam fofoca, falam mal dos outros, xingamento, ira, contenda e tantas coisas assim. E às vezes essas pessoas elas estão dentro da igreja e acham que está tudo certo. Só que a Bíblia diz que não. Ela compara o nosso modo de falar com uma fonte. E se ainda há um modo de falar torpe, sujo, se ainda há línguas, nome sujo, se ainda há mentira, fofoca, desavença e tantas coisas assim, quer dizer que a tua fonte ainda não é de água doce. A Bíblia é muito clara. Então a gente tem que rever. Muitas vezes a gente fala e acha que está tudo bem, mas ainda há muitas coisas que precisam ser aperfeiçoadas na nossa vida. E o modo de falar ele é tão grande e ele revela o quanto Cristo está aperfeiçoado em nós. Repito, o modo de falar ele é algo tão grande diante de Deus e revela o quanto que a gente está aperfeiçoado e maduro, que a Bíblia diz que aquele que não tropeça no modo de falar, esse é perfeito, esse é um varão maduro. Ele está falando que essa pessoa ela é madura. Aqui perfeito não quer dizer que a pessoa seja 100% perfeita em todas as áreas da vida. Mas a palavra perfeito no original, ela quer dizer completo. Quer dizer, a pessoa é completa, a pessoa é madura, a pessoa foi aperfeiçoada. Então, uma das áreas mais importantes que revela o quanto nós estamos prontos e maduros é o nosso modo de falar. Porque quando antes a gente não conhecia Cristo, a gente praticava muita mentira, engano, o falar sujo, o falar pelas costas e tantas coisas assim. Porém, quando nós conhecemos o Evangelho, a palavra de Deus, quando nós recebemos o Senhor Jesus, o nosso modo de falar ele é completamente transformado. Então que você possa meditar nessa palavra, porque a maneira que você fala reflete muito da tua maturidade. Amém? Guarde essa palavra. Em nome de Jesus. E essa instrução é tão importante porque há muitas pessoas que elas até falam de maneira correta, mas é com alguns. E com outras pessoas elas falam de uma maneira completamente suja, torpe, inadequada. Às vezes você fala de uma maneira tão delicada no seu trabalho, com seus chefes, mas às vezes é dentro do seu casamento que você fala de uma maneira completamente errada. Então entenda que você é uma fonte. E se você tem uma palavra amarga com determinadas pessoas, quer dizer que você não está assim tão limpo e limpa como você achava. Repito, se você com algumas pessoas fala corretamente e com outras fala de maneira suja, quer dizer que você ainda não está tão limpo quanto imaginava. Porque, repito, nós somos uma fonte. Não pode sair uma água misturada, dois tipos de águas diferentes ao mesmo tempo. Amém?
Se essa palavra te edificou, também compartilhe.